Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 16. É na aula de hoje que eu vou ensinar a implementar o evento clique do botão pesquisar. Nessa implementação nós vamos usar as regras de negócio para ir até o banco de dados, buscar os clientes do banco e trazer e exibir esses clientes na tela. Então isso começa na aula de hoje. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, projeto temporada 1. Na aula passada a gente parou na parte de apresentação, na camada de apresentação. Implementei o formulário cliente selecionar, que é onde ele vai consultar se já existe um cliente antes de inserir o novo, alterar, excluir. Então, essa parte já está implementada e também chamamos essa tela do formulário de menu. Testamos, ela apareceu, então está tudo pronto. A partir de agora nós vamos começar a implementar o código da tela para ir até os bancos de dados e trazer os dados para ela. Nós vamos começar aqui da parte de cima pelo botão pesquisar e aí conforme a gente for precisando implementar, nós vamos implementando e se quando chegar na parte de inserir, alterar, a gente vai para, cria nova tela, que é a tela que esse botão vai chamar e volta para cá e continua. Então na aula de hoje nós vamos começar pelo botão pesquisar para trazer os dados do banco de dados e mostrar esses dados aqui no grid. Então como é que isso vai funcionar? Nós estamos aqui na camada de apresentação, que é onde está a tela, onde tem essa tela selecionar cliente aqui. E aí, a hora que a tela apertar o pesquisar, vai sair da tela aqui da camada de apresentação e vai para a regra de negócio. Fala assim, ó, eu preciso que você pesquise para mim o cliente Drauzio. Essa regra de negócio vai chamar o objeto de transferência, que é o cliente, ela vai usar ele para carregar os Drauzios que ela encontrar, os clientes que ela encontrar, e para ir até o banco ela vai chamar acesso ao banco de dados. Essa parte de baixo está implementada. O que a gente tem que saber hoje é o quê? Que a hora que a tela apertar o botão selecionar, a tela vai vir aqui e vai chamar o método dentro das regras de negócio. Que método que ela vai chamar? Então, não lembra que dentro das regras de negócio nós fizemos uma classe chamada cliente negócios e dentro dessa classe tem aqui o método chamado consultar por nome. Tá vendo? Vamos começar com esse método aqui, ó, o consultar por nome. Então nós vamos chamar ele, vamos passar o nome, e aí, lembra das aulas anteriores? Ele vai, conecta com o banco, busca informação, preenche aqui uma coleção e devolve a coleção. Então o que ele devolve? Ó, uma coleção de clientes. Então é esse objeto aqui que vai ser colocado no grid. Ó. O grid nós vamos passar esse objeto aqui, no grid já vai olhar o que tem de coluna nesse objeto e já vai preencher para nós. Então vamos lá, vamos começar e conforme a gente for fazendo eu vou demonstrando onde que ele está pegando cada informação. Então a primeira coisa, vamos referenciar. Aqui na camada de apresentação, ela vai ter que usar esse projeto aqui. Ó. Como são dois projetos separados, eles estão na mesma solução, foi nós que criamos, mas eles são projetos separados. Então nós temos que vir na camada de apresentação e falar que ela vai referenciar a regra de negócio, ó, fazer uma referência. Lembra a referência que eu expliquei? Quando a gente vai referenciar um colega que entregar o currículo. Então, nós vamos fazer isso agora na camada de apresentação. Vamos adicionar referência para as regras de negócio. E também já aproveitar e adicionar referência aqui para o objeto de transferência. Que nós vamos precisar usar o cliente e o cliente coleção nas telas também. Então, lá, se a gente vir em referência, aqui nas referências tem já as que a Microsoft sugere, que são as mais utilizadas pelos programadores. E nós vamos adicionar as nossas agora. Então, botão direito, aqui em referências, do projeto de apresentação, ó, projeto de apresentação, a pasta referências, botão direito nela, adicionar referência. Vai abrir a tela aqui de adicionar referências, vem aqui em projetos, solução, projetos. Então aqui onde está a solução, que é a nossa solução, os nossos projetos, ela dá as três opções fora a que a gente já está fazendo. Então vamos escolher aqui o objeto de transferência e a regra de negócio. Essas duas. O acesso a dados não precisa porque quem vai usar o acesso a dados é a regra de negócio. Isso já está feito lá, a gente já implementou lá atrás. Então, essas telas que nós estamos fazendo agora, elas vão precisar das regras de negócio para trazer os dados para a tela. E o objeto de transferência elas vão precisar porque a gente vai carregar, consultar, exibir. Então, seleciona os dois e dá um aqui. Ó, apareceu aqui, ó. Objeto de transferência e negócios. Então agora já está referenciado. O que é referenciar para quem não lembra? Referenciar quer dizer que esse projeto de apresentação ele está enxergando tudo que está aqui dentro dessa classe, desse projeto aqui e tudo que está aqui dentro desse projeto que é público, que pode ser visualizado. Tudo que for público aqui dentro ou protegido, né, protected, ele vai estar enxergando a partir de agora que nós referenciamos. No primeiro passo eu não vou colocar as colunas do grid ainda.
Só para mostrar para vocês que só de a gente chamar o método de consultar, ele já vai trazer as colunas sozinho para a gente. Então eu vou deixar acontecer isso. E aí depois eu explico como é que você personaliza as colunas logo em seguida. Assim que a gente exibir os dados aqui no grid, eu vou parar para mostrar como é que você personaliza, tira uma coluna que você não quiser exibir, coloca um nome diferente na coluna. Então o primeiro passo, o botão pesquisar. O botão pesquisar é onde nós vamos implementar para ele ir lá chamar as regras de negócio, que vai consultar os clientes por nome, vai trazer para nós e vai colocar aqui nesse grid. E como é que a gente faz para implementar o botão pesquisar? Eventos. Lembra que eu expliquei dos eventos? Onde que estão os eventos? Só clica no botão direito propriedades no botão pesquisar. Ele vai abrir a janela de propriedades aqui. E aí lembra que tem o raiozinho aqui que são os eventos. Vamos ver os eventos do botão. Então, lembrando da explicação dos eventos, o botão, quando você abre a tela, ele está aqui quietinho, paradinho. O que são os eventos do botão? Passar o mouse sobre o botão é um evento, está passando o mouse. Entrou com o mouse, saiu com o mouse, clicou duas vezes. Botões tem uma série de eventos que são esses eventos aqui. E qual que é o principal? Quando eu clico aqui em eventos, ele já vai vir com um evento marcado. Tá vendo que ele vem com o evento clique? Quer dizer que o evento clique é o principal, é o evento que os programadores mais implementam quando vão usar um botão. O que é o clique? Clique é quando alguém vai lá e clica nesse botão. Então esse evento vai acontecer quando o botão for clicado. Então é ele que a gente quer. Então eu posso vir clicar duas vezes aqui em cima do botão, ele já leva a gente para o evento clique. Ou eu posso vir aqui, onde está o azulzinho aqui, clicar duas vezes também, olha lá, ele leva também aqui para o código. Ó. Notem que aqui em cima, eu estava na aba de Design, e aí quando eu clico duas vezes ele vem para a aba de CS, que é a aba de C Sharp. Aqui é o código C Sharp, aqui é o visual, tá vendo? Então para mim é só clicar no botão, vem aqui, clico duas vezes ele leva. Ou simplesmente eu venho e clico duas vezes sobre o botão, ele te joga para dentro do evento clique. Se o evento ainda não existir, ele vai, cria esse bloco que é onde você vai implementar o que vai acontecer quando alguém clicar no botão e ele joga o cursor aqui. Olha que interessante, tá vendo? Como a gente já nomeou os botões, por isso que é muito importante nomear os botões, sempre nomear todos os controles da tela como eu fiz na outra aula. Olha lá, ó, botão pesquisar, clique, tá vendo? Pelo nome do evento aqui, do método, isso é um método, tá vendo? Ó, que ele tem private, ó, ele é privado, lembra que a gente fez tudo público quando nós criamos lá nas regras de negócio? Isso é privado. Por que ele é privado? Porque ele vai ser usado só nessa tela aqui, que é a tela de formulário selecionar. Então ele é privado para essa tela. Ele é void, que ele não devolve nada. O nome dele é botão pesquisar, que é o nome do botão. Aí ponto, você tá vendo? Underline, ó, clique, que é o evento clique. Então a Microsoft, por padrão, ela coloca o nome do controle, underline, o nome do evento. Então você bate o olho e sabe, opa, esse aqui é o evento clique do botão pesquisar. E aí tem o sender e o e, que é o que eu expliquei naquela aula de eventos. Então, olha lá, aqui tem então outra coisa aqui, se você vir aqui na Solution Explorer, aqui na minha Solution Explorer, que a minha estão as duas juntas aqui, ó. Quem não estiver aparecendo também pode vir aqui em View, Solution Explorer, que abre a janela de solução. Aí você tem aqui o formulário, aqui é o formulário de clientes, ó, só salientar mais uma vez, tá vendo? Forma cliente selecionar. Então se você clicar aqui nesse item que tem o desenho do formulário, ele abre o design, ó. E se você clicar nesse item laranjadinho aqui, ó, ele abre o código C Sharp, tá vendo? Olha lá. Então aí aqui em cima fica os dois. Ó. Eu fui baseando em cliques, mas se você quiser abrir, às vezes acabei de abrir a solução, só preciso mexer um negocinho no evento clique, vem aqui no laranjadinho, clica duas vezes, ele vem e abre para você já dentro do código C Sharp. Então aqui nós estamos falando de C Sharp, já da linguagem C Sharp, tudo que você escreve aqui em código, nós estamos usando o C Sharp. Existem também outras linguagens do .NET, que é o VB, o C++, mas nessa temporada eu estou explicando utilizando C Sharp. Então vamos começar a implementar para buscar os dados no banco de dados. Então vamos começar a implementar o evento clique. Vou minimizar aqui do lado, aumentar um pouco o zoom. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar a regra de negócio de consultar por nome e vamos passar o nome que está digitado aqui. Então o que o usuário digitar aqui na caixa de texto, tá vendo do meu design, eu vou passar para a regra de negócio para ela consultar o nome para mim. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Falar para esse formulário, falar aqui para essa tela, que ela vai usar a regra de negócio. Como nós já referenciamos ali agora há pouco, é só colocar o use. Então, vou vir, lembra do using, que eu mostrei lá nas primeiras aulas de .NET? Vem aqui no começo, coloca, eu quero usar
eu vou usar o negócios. Olha lá, ponto e vírgula. Então, tá vendo? Aqui eu estou falando que vou utilizar as regras de negócio nessa tela aqui. Ela está referenciada no projeto, então quer dizer que o projeto todo pode usar. Agora, onde você for usar, você tem que vir colocar na classe aqui, ó, using. Estou usando aqui nesse lugar, aqui nesse arquivo, aqui nessa classe, eu estou usando aquele projeto de negócio. Já vou aproveitar e vou colocar o objeto de transferência também. Nós vamos usar ele mais tarde, então já deixei ele aqui. Estou usando as regras de negócio e os objetos de transferência. Declarado as usings, vamos voltar aqui para o método de pesquisar clique, que é o evento clique do botão pesquisar. Vamos lá, primeira coisa, vamos instanciar aqui as regras de negócio. Então como é que chama a regra de negócio de cliente? Vocês lembram? Como é que faz para lembrar? Vem aqui na solução, vamos lá na regra de negócio e vamos ver o nome da classe aqui, ó. Então é esse cara aqui, ó, cliente negócios. Então vamos colocar, primeira coisa, instanciar. Vocês lembram o que é instanciar? Instanciar é dar um new, criar um novo igual aquele para mim usar aqui nessa tela, né? Então, cliente, negócios, esse é o nome da classe que eu quero usar. Posso colocar um apelido para ela, pode ser, por exemplo, X, Y, Z, o que eu quiser, mas para ficar mais fácil a gente coloca o mesmo nome com a primeira letra minúscula. Coloco cliente, negócios e deixo a primeira minúscula. Vai ser igual a um novo cliente negócios, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então eu acabei de instanciar. Instanciar, o que é? Eu tenho a regra de negócio lá, modelinho com as coisas dentro, eu crio uma nova aqui para fazer o que eu quiser com ela. Essa aqui é minha, é dessa tela, de quem estiver usando essa tela nesse momento. Então ela não se mistura com... vai que tem 3, 4 usuários usando essa tela no mesmo momento. Cada usuário vai estar usando a sua regra de negócio. Não tem perigo, mas e se eu digitar Drauzio, o outro usuário lá vai ver Drauzio? Não, não vai. Como você está dando new aqui, o sistema cria um objeto para você separado, então não tem perigo de duas pessoas se misturarem. Então eu tenho aqui a minha regra de negócio, vamos chamar ela agora para ver. Então, ó, agora a partir de, só na primeira linha eu uso o nome original, dali para baixo eu uso apelidos aqui para baixo. Então tá vendo como que eu apelidei, que nome que eu dei para essa variável, cliente negócio. Se eu tivesse posto X, eu ia colocar X aqui. Se eu tivesse posto Y, ia ser Y. Então, cliente negócios, ponto. Olha o que apareceu para mim quando eu digitei o ponto. Ó. Olha lá, alterar um cliente, consultar por ID, consultar por nome, inserir, excluir, e aí os outros são os que já vêm sempre em todas as classes do .NET. Tá vendo? Então ele já achou nossas regras de negócio que nós implementamos nas aulas anteriores. Então qual que eu vou usar agora? Eu vou passar isso aqui, ó, consultar por nome. Tá vendo? Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Pessoal, vocês lembram desse cara aqui? Vamos lá ver ele, ó. Então, vou vir aqui nas minhas regras de negócio, ó. Vou clicar 2 vezes aqui no cliente negócios, vou procurar o consultar por nome aqui, e aqui ele. Olha aqui, ó, nós estamos usando esse cara agora de lá então, ó lá. Consultar por nome, tá vendo? O que eu vou fazer lá agora onde eu estou usando ele? Vou abrir parênteses, e o que eu vou ter que passar para esse cara aqui, ó? Um nome. Então tá vendo? Lá onde eu estou usando ele agora, eu vou ter que passar um nome para ele. É isso que ele vai me pedir, ó, Drauzio, me passa um nome. Esse nome que eu passar, ele vai vir, vai colocar aqui nos parâmetros e vai para o banco de dados buscar todos os clientes que tem esse pedaço de nome lá. Tá vendo? Aí aqui embaixo ele faz o for each, que é aquela aula que eu expliquei das regras de negócio. E ele me devolve a coleção. Então tá vendo? Nós estamos usando isso aqui lá agora. Então a hora que eu abrir parênteses aqui agora eu voltei aqui voltei para o formulário selecionar, tá? Voltei para a tela. Aqui é o botão pesquisar, clica 2 vezes, voltei para cá. Então a hora que eu abri ele, olha lá o que ele me pediu, ó. Falou, Drauzio, me passa um nome aqui que você quer pesquisar. Da onde eu vou pegar esse nome? Eu vou pegar esse nome dessa caixinha de texto aqui, ó. Então, por exemplo, se eu vim aqui, vou digitei Drauzio aqui, ó, Drauzio. A hora que eu apertar o pesquisar, ele vai pegar esse Drauzio aqui, vai chamar a regra de negócio, vai passar o Drauzio, a regra de negócio vai devolver todos os Drauzios do banco de dados. Então, e como é que chama então essa caixa de texto? Vamos clicar nela para lembrar. Botão direito, propriedades. Como é que é o name dela? Aqui o name dela é esse, ó. Esse é o name daquela caixa de texto, text box pesquisa. E onde que fica a informação quando o usuário digita? Ó, por exemplo, aqui, se eu vim aqui digitar, vai aparecer nessa propriedade aqui, ó, text. Tá
vendo aqui text? Lembra que eu mostrei, ó? Olha só, vou digitar aqui, ó, Drauzio, por exemplo. Onde apareceu? Apareceu aqui, ó, Drauzio. Quando ela estiver executando, acontece o contrário. O usuário vem e digita Drauzio aqui, esse Drauzio que está aqui vem e aparece nessa propriedade text aqui. Então, nós programadores, a gente tem que saber que quando o usuário digitar um texto aqui na caixa de texto, cada letrinha que ele digitar aqui, ela vai ficar guardada nessa propriedade text. Então, para mim pegar ela, eu coloco o nome da caixa de texto, que é botão pesquisa, ponto, uma dessas propriedades. No caso, essa que nós queremos pegar o texto é a text. Então, lá, vamos falar assim, ó, então, que nome que você vai passar para mim, Drauzio? Vamos pesquisar. Eu vou te passar o text box, text box, pesquisar, ponto, a propriedade text, que é nela que vai estar guardada o texto digitado. Text box, que é o nome da propriedade, ponto text. Então, quando o usuário digitar o texto vai ser guardado dentro dessa. Imagina que essa propriedade text é uma variável, é uma caixa de string. Dentro dela fica guardado texto. Então, toda vez que alguém digitar um texto lá na tela, que estiver sendo executada a tela, esse texto vai sendo colocado aqui dentro dessa caixa. Então, toda vez na programação que a gente precisa pegar o texto que foi digitado na caixa de texto, nós vamos pegar essa propriedade text aqui. E aí, só que também não, eu só mandei buscar no banco, mas eu não joguei dentro de lugar nenhum. Se eu passar o mouse aqui em cima desse método aqui, consultar, olha o que ele me devolve, uma coleção de clientes. Tá vendo? Ele vai me devolver uma coleção de clientes. Vocês lembram o que é uma coleção de clientes? Uma coleção de clientes é o nosso objeto de transferência. Ó. Se eu vir aqui em objeto de transferência, aqui em objeto de transferência eu tenho uma coleção de clientes. E uma coleção de clientes são vários clientes. Vocês lembram disso? É uma lista de clientes. Ó, se eu abrir ela, ele fala assim que uma coleção de clientes herda uma lista de clientes. Isso tudo eu expliquei na aula que a gente construiu o objeto de transferência. Então, quem não lembra, dá uma assistidinha naquela aula de objeto de transferência. E aí, ó, então se eu vir aqui em clientes, isso aqui que tem dentro do cliente. Ó. Então, um cliente tem o ID, o nome do tratamento, sexo e limite. E aquele método de consultar por nome, esse cara ele vai devolver uma lista de clientes, ou seja, dentro dele vai ter vários clientes com aquelas propriedades. Então o que eu vou fazer aqui? Vou declarar uma coleção de clientes aqui antes, ó. Cliente, coleção. Posso pôr o nome igual também. Aqui poderia ser igual eu falo sempre X, Y, Z, qualquer coisa. Mas eu vou colocar o mesmo nome com a primeira minúscula. Vai ser igual, tá vendo? Ó, eu vou colocar igual porque ela vai receber o que esse método devolver. Ó. Olha lá, então criei uma coleção de clientes nova. Essa cliente coleção, para ficar mais fácil, até dá para fazer assim, para vocês ficarem, não complicar muito. Vou criar uma coleção de clientes que eu vou falar que é uma nova coleção. Ponto e vírgula. Então aqui, ó, eu instanciei, eu criei uma coleção vazia. Aqui eu posso ter vários clientes, mas ela, nesse momento, como eu dei um new, ela está vazia. É igual de cima, só que de cima eu estou usando a regra de negócio. Aqui eu estou usando a coleção de clientes. E na linha de baixo eu vou falar assim, essa coleção vazia vai ser preenchida, essa coleção vazia vai ser igual, vai receber, então aqui ela está vazia, aqui embaixo ela já não vai estar mais vazia, ela vai receber os clientes do banco. Pode ser que não encontre nenhum cliente no banco e ela continue vazia, mas aqui embaixo ela vai ser alterada. E aí eu chamo a regra de negócios, ó, negócios, cliente, chamo o método consultar que está dentro dela. Então na programação também, quando você vê o nome do objeto, ponto, o nome do método, quer dizer que esse método está dentro desse objeto. Tá? Então aí só se você entrar dentro desse objeto, procurar lá essa palavra e você encontra essa palavra lá dentro. Passei a caixa de texto, que é o texto digitado, e ele vai pegar então, isso tudo aqui vai até o banco, vai consultar os clientes que nós implementamos na aula passada, tudo isso. Vai encontrar, o que ele encontrar, vai jogar aqui dentro dessa coleção aqui. Legal, então nesse momento eu tenho uma lista de clientes nesse objeto. Ó. Nesse ponto aqui eu tenho aqui os clientes que estão lá no banco de dados, estão aqui dentro. O que eu vou fazer com eles? Vou jogar ele para o grid. Como é que eu faço para jogar esses caras para o grid? Como que o grid faz isso? Aqui no grid, eu voltei para cá então, botão direito propriedades, então o grid também tem os eventos dele, as propriedades dele, ó. Como todos os outros, o grid também tem. E aí, qual que é a propriedade que eu passo aquele objeto para ela carregar no grid? Tem uma propriedade do grid que chama
Data source. O que significa data source? Fonte de dados. Então, o que você falar para ele aqui é o que ele vai exibir. Então, em vez de colocar aqui que a gente não tem ainda a fonte, nós vamos colocar lá via código. Nós vamos falar que o grid, a fonte de dados dele, os dados que ele vai exibir, são aquela coleção de clientes. Então, aqui, ó, então vamos falar assim, ó, como é que é o nome do grid? Esqueci, como é que eu faço para ver? Botão direito, propriedades, name, lá, nós colocamos o nome bonitinho, tá vendo? Então, data grid view principal. Então, vamos lá e vamos colocar aqui, ó, data grid view principal. Olha lá, esse é o nome do grid. Aí ponto, quer dizer, uma propriedade dele, ponto data source, que é a fonte de dados. Primeira coisa, vamos setá-la como nula. Por que como nula? Porque se você já tem dados aqui sendo exibidos aqui dentro dele, quando você fala que ela vai ser nula, ele apaga tudo, ele limpa os dados que estão dentro dele. Então, nessa linha aqui, eu estou falando para o grid, olha, grid, limpa tudo que você tem dentro de você, que eu vou colocar dados novos. Então, seto como nulo. Aí o segundo passo, o que eu faço? Data grid view principal, ponto, a fonte de dados, data é dados, source é fonte, a fonte de dados vai ser esse cliente coleção aqui, ó. Passo ele, ó. Jogo ele aqui. Tá vendo? Então o cliente coleção, estou colocando ele como a fonte de dados do grid. Nesse momento o grid já vai exibir ele. Só para garantir que vai exibir tudo certinho, a gente fala assim, ó, grid ponto update, que é atualizar, e o grid ponto refresh, para dar um refresh, para dar uma atualizada no... Ele atualiza os dados aqui do grid e atualiza o visual. Esses dois aqui não precisa colocar, tá? Só estou mostrando aqui porque às vezes você está trabalhando com grid, tirando item, colocando item. Então aí é legal pôr no final esses dois que ele dá uma atualizada no grid, nos dados, no visual, e aí você não tem problema com os dados do grid. Mas para essa temporada eu não precisaria nem estar colocando isso aqui que já ia funcionar. Então tá pronto, pessoal, lá. Chamei minha regra de negócio, criei uma coleção vazia de clientes, aí eu chamo a regra de negócio, ponto método constar por nome, e já passo aqui o texto que eu digitar, ele vai pegar o resultado e vai jogar nessa coleção de clientes. Aí o grid eu pego e limpo os dados dele, se existir ele vai limpar, falo que a fonte de dados do grid vai ser a coleção de clientes, e aí eu mando dar um refresh aí no grid, ele atualiza e mostra para vocês os dados. Então acho que a gente já pode fazer um teste para visualizar. Vou abrir meu SQL Server para ver que dados que tem, para ver se vai exibir realmente os dados que estão no SQL Server. Então, deixa eu abrir o SQL Server Express, conectar. Então aqui está meu SQL Server, databases, browser, tabelas, cliente, tá vendo? Então vou dar um botão direito nela, edit top 200 rows, eu quero ver as 200 linhas, as primeiras 200, eu acho que não tem mais que isso, então ele mostra as primeiras 200 para mim. Ah lá, então tem, tá vendo esses dados aqui, ó, Flávia, Drauzio 5, Drauzio 2, então tem 4 registros. Nossa tela tem que exibir esses 4 registros. Então vamos ver se ela vai funcionar? Vamos compilar então. Vou apertar aqui, ó, o botão Start, ele já vai compilar para mim, já vai executar. Vou lá em Cadastro, Cliente, abrir uma tela de cliente. E aqui, por exemplo, se eu digitar DRA de Drauzio, ele vai encontrar 2 no banco. E vou apertar o pesquisar. Notem que quando eu apertar o pesquisar, ele demora um pouquinho, né? Que ele vai até o banco e volta ao pesquisar. Ah, até que foi bem rápido. Olha lá, encontrou os 2 Drauzio, tá vendo? Olha que bom, hein? Demos sorte. De primeiro não precisei nem ajustar, ele já apareceu. Como eu não tenho modificado muito esse projeto, levado para outros computadores, está aqui na minha máquina. Aquela vez que a gente fez essas dados e configurou ela, eu não mexi, então ela funcionou de primeira. Se eu colocar o percentual, ó, deu um pesquisar, olha lá, ele traz todos para mim, tá vendo? Se eu colocar Flávia, der um pesquisar, ele traz só as Flávias. Tá vendo? Então já funcionou, olha lá, ele trouxe todas as colunas do meu objeto de transferência. Então tá vendo que essas colunas aqui, ó, elas são o nome que está lá no objeto de transferência. O ID do cliente, o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite de compra. E aí a gente pode personalizar esses nomes. Então quando eu aperto pesquisar, ele sai daqui, vai para a regra de negócio. Na regra de negócio tem a procedure, lembra? Tem o método constar por nome, que passa o nome para procedure
ela vai até o banco usando o nosso projeto de acesso a dados, pega esses dados, volta pelo banco, passa para as regras de negócio, a regra de negócio joga no objeto cliente coleção, cada coleção, cada cliente encontrado, e essa coleção é devolvida aqui para a tela e a gente, nessas 5 linhas de hoje, coloca aqui para o grid exibir essa informação. Então é isso que acontece quando a gente executa. Então funcionou, agora daqui para frente a gente vai melhorar esse grid, agora nós vamos trabalhar em cima do grid para colocar os nomes legais aqui, e tá vendo que ele deixa selecionar as células, ó? Para a gente poder alterar, fazer as coisas aqui, é legal a gente falar assim que essa linha é somente leitura, não vamos deixar o usuário editar, aqui tá vendo que ele pode mexer, ó. A gente não vai deixar ele mexer, e a linha vai ficar marcada inteira assim, porque aí ele vê que está marcada a linha, vem aqui, aperta o alterar, ele abre a janela para ele alterar essa linha, que é esse cliente aqui. E aí vamos colocar um título mais legal aqui nos nomes, nos cabeçalhos. Vamos trabalhar agora então em cima do grid. Vou fechar. Pessoal, como essa parte de configurar o grid vai levar um bom tempo também para explicar, eu vou explicar um pouco do código C# agora, desse código que a gente criou, e aí na próxima aula a gente trabalha mais em cima do grid, faz essas formatações, testa mais o grid e segue a tela. Então vamos entender só um pouco mais do que foi implementado aqui. Ó. Então lembra que aqui por exemplo, se eu vim aqui no visual, clique 2 vezes no pesquisar, ele vai me jogar no evento clique e aqui estão as linhas que fazem a ação. Então a primeira é das regras de negócio. Como é que faço para ir lá ver as regras de negócio se eu quiser? Posso dar um botão direito nela, Go to Definition. Lembra que eu mostrei isso aqui? Dou um botão direito nela, Go to Definition, que é a tecla F12. Isso aqui me leva... Então ó, aqui em cima, se vocês olharem, só tem, tá vendo? Só tem aqui essa aba aberta. A hora que eu fizer isso, ó, botão direito, Go to Definition, ele abriu do lado de cá. Ó. Olha lá, ele me levou para a definição daquela cliente negócios, tá vendo? Ele levou aqui para cliente negócios. Ah, legal, tá vendo? Então, sempre que você quiser visualizar, ó, esse é o nome que eu dei, então esse nome só vai ser usado aqui dentro. Ó, esse nome ele é usado daqui para baixo. Então, ó, se eu quiser vir também na definição aqui do new, que é o mesmo lugar, ó, Go to Definition, ele me leva também para a mesma, tá vendo aqui? Ele abriu aqui do lado. O mesmo formulário ele trouxe para cá. Aí, por exemplo, se eu quiser visualizar aqui, ó, cliente coleção. Ah, o que é um cliente coleção? Botão direito, Go to Definition. Olha lá, o cliente coleção, lembra da classe que a gente fez no objeto transferência, chamada cliente coleção? Que ela herda uma lista, ó, lembra que isso aqui é herança, que eu expliquei naquela aula? Que ela herda uma lista de clientes. Ah, mas como é que é o cliente? Ah, clica no botão no cliente, botão direito, Go to Definition. Olha lá, então aqui ele mudou para cliente agora. Então agora nós estamos tendo objeto cliente. Tá vendo? Esses campos foram os campos que o grid exibiu. Ele exibiu por padrão, como a gente não configurou as colunas do grid, ele já exibiu desse jeito que está aqui. Ó. Se vocês olharem lá na execução de vocês, ele exibiu dessa forma aqui. E aí você pode de repente fechar e voltar. Ah, legal, já vi o que é um cliente negócio, o que é um cliente coleção. Aí você está aqui, poxa, eu não lembro onde que eu coloquei esse cliente, esse consultar por nome aqui, como é que eu fiz ele? Botão direito nele, Go to Definition, ele já entra aqui dentro do cliente negócios e ele já te joga o foco aqui em cima desse método, ó, tá vendo? Então ele trouxe eu aqui já no lugar que aquele método está. Aí eu posso dar uma olhada, tá vendo? Vamos bater o olho só para ver, ó. Cliente consultar por nome, lá eu passo um nome, tá vendo? Ele chama uma coleção de cliente vazia, igual a gente fez na tela. Aqui ele limpa os parâmetros do acesso a dados para ir para o banco, passa o parâmetro de entrada no nome, chama a procedure, ó, aí tem o nome dela aqui mais para o final. Ó. Então tá vendo? Ele está indo lá no banco executar essa procedure aqui. E quando ele encontrar os dados dessa procedure, ele vai jogar nesse data table. Ele faz um for each, lembra do for each que ele fica rodando aqui dentro, ó, para cada e preenchendo? Então, para cada cliente que ele encontrar, ele vai montar esse objeto aqui, que é o objeto cliente. Pega, coloca os dados no ID, no nome, no data nascimento, sexo e limite. Esses dados são as colunas que vêm dentro da procedure do banco. E adiciona o ADD dentro do cliente. Então, quando a gente consultou lá na tela agora há pouco, ele veio, fez isso aqui, preencheu esse objeto e ele retorna. Tá vendo que ele dá um return? Ó? Quando ele dá um return, lembra que eu falei que é a porta de saída? Ele devolve uma coleção de cliente lá para a tela. E essa coleção, simplesmente, a gente pega ela e exibe na tela. É isso que está acontecendo. E aí no grid aqui a gente falou que data source é fonte de dados. Ó.
Então a gente está limpando ela e em seguida nós estamos colocando aquela coleção de clientes que está vindo lá da regra de negócio direto dentro do grid. É isso que está acontecendo e mostrando esses dados na tela. Então assim está pronta a nossa parte para consultar. Um detalhe que é importante, se você estiver tentando, às vezes, mas está dando erro, Drauzio, não funcionou aqui em casa. Talvez pode ser a string de conexão. Se você mudou de computador, ou você levou esse projeto para a faculdade, ou para um amigo seu para mostrar, então você tem que verificar se a string de conexão é a única coisa que pode dar errada, é a string de conexão. Então, olha lá, vem aqui em acessar dados, botão direito propriedades. Aqui dentro das propriedades tem a opção settings. E aí tem aqui a string de conexão. Ó. Então é daqui que ele está vindo buscar. Ó. Então, ó, só para confirmar de novo, vem aqui em acesso a dados, acesso ao banco de dados, botão direito, propriedades, properties, última opção. Ele vai abrir aqui do lado esses menus, você vem no menu settings, no menu settings tem aqui a string, aí você clica nela, e aqui no cantinho aparecem os 3 pontinhos. Ó. E aí eu venho, clico, e aqui ele tem a configuração. Então lembra que eu falei para vocês se colocar ./SQL Express, que é a versão que nós estamos usando, ele já vai encontrar na máquina local sua. Aí nós falamos que ele vai usar a autenticação do Windows que você está usando. Aqui você seleciona o banco. Se aparecer o banco, quer dizer que ele já encontrou o banco na máquina. Tá vendo? O meu apareceu, então deu certo. E no final, test connection. Ó, testou com sucesso, está tudo ok. Então no meu caso está funcionando tudo redondinho. Eu posso fechar. Então às vezes se você mudar de local de máquina, você tem que fazer essa configuração para rodar. Outra coisa é o seu banco. Você tem que ter no SQL Server da máquina que você estiver rodando, você tem que estar com o banco lá instalado, SQL Server, e você tem que estar com esse banco Drauzio aqui criado, com as procedures, tudo dentro dele. No caso aqui dessa aula de hoje, eu estou vindo aqui no banco Drauzio, estou vindo aqui nas histórias procedures dentro de programabilidade, estou chamando essa procedure cliente por nome. Então, é até importante que eu pare essa aula para vocês que não conseguiram chegar nesse ponto, vocês dão uma olhada nas outras aulas, reconfigura o banco, faz e monta, ele deixa ele prontinho até aparecer os dados na tela como apareceu na minha hoje. E a partir da aula que vem nós vamos começar a deslanchar e vamos usar o consultar por ID, e vamos usar o alterar, inserir, excluir, e todos os outros métodos. A partir de agora vai ficar mais legal, cada aula vai ficar mais legal, que nós vamos estar visualizando e mexendo com o banco de dados junto. Então a primeira mexidinha no banco a gente já fez, que é trazer os dados do banco. Quem não tem nenhuma informação dentro do banco, às vezes não trouxe nada porque não tem nada no banco. Vem aqui na tabela cliente, ó, dentro do banco, dá um botão direito, Edit Top 200 Rows, pega essa opção aqui de Edit Top 200 Rows, e aí quando aparecer Edit Top 200 Rows, você vem e preenche, pode ir preenchendo, por exemplo, quero colocar mais um aqui, ó, último, coloco o último, a data, no meu caso, como o SQL Server está em inglês, é o contrário, masculino é true, feminino é falso, então aqui eu vou pôr true de masculino, por exemplo, e o limite R$1.000. Olha lá, inseri mais um, tá vendo? Então se vocês quiserem, vocês vêm inserem mais aqui na mão. Por enquanto nossas telas ainda não inserem, então você insere na mão, volta para cá, executa, então cadastro, cliente. Se eu pôr o percentual, pessoal, o percentual significa que eu quero visualizar tudo. Lembra que lá na história procedente a gente colocou percentual, o pedaço do nome percentual? Então percentual é tudo. Quando eu ponho percentual, ele traz todos os registros do banco para mim, ó. Olha lá, então eu acabei de colocar o último e já apareceu, tá vendo? Então tá aqui meu registro.